Gestores são importantes, mas líderes são essenciais. Eu sou Milta Rocha e o tema do nosso vídeo hoje continua sendo liderança. Mas é possível desenvolvermos as nossas capacidades e alcançarmos, inclusive, um padrão excepcional? Então, vamos falar sobre características de líderes excepcionais. Primeiro, é importante gostar daquilo que se faz. A gente já tocou nesse assunto. Ou eu gosto naturalmente desse assunto, eu já aprendi a gostar, mas é fundamental manter o coração naquilo que se faz. E aí a gente vai pensar em comportamentos, em características e em posturas desse líder para torná-lo um líder excepcional. E eu vou listar algumas aqui para vocês, quem sabe você ainda não tinha parado para pensar em como algumas características são importantes e não são assim tão difíceis de se desenvolver. Já ouviu falar em paranoia produtiva? Paranoia não é um nome a princípio que soa muito bem, mas paranoia produtiva, sabe aquele compromisso com a entrega, com o resultado? Sabe aquela pessoa que se responsabiliza pessoalmente e publicamente por tudo aquilo que diz respeito à sua função, à sua equipe e à sua empresa como um todo? Então, essa é uma característica fundamental. É preciso, sim, trabalhar duro e se comprometer com a entrega, com o resultado, com prazos. Não basta ser um líder simpático, alegre, agradável, tudo isso é muito, muito importante, mas a paranoia produtiva é uma característica aí extremamente importante. Como é que a gente vê isso no dia a dia? Como é que a gente vê que uma pessoa tem essa característica? Pela forma como ela se envolve com as tarefas, como ela se envolve, inclusive, com o próprio desenvolvimento e com o desenvolvimento das pessoas, para que juntos todos caminhem alinhados no sentido de trazer esse resultado. Ou seja, a paranoia produtiva precisa ter como objetivo principal o foco aí em resultados. O que mais, né? Outra característica que a gente podia trazer aqui: criatividade empírica. O que é isso? Trazer as boas práticas como exemplo. É importante trazer, tirar aprendizado, extrair algum aprendizado, conhecimento de experiências boas, já vividas e boas e que tragam aí alguma contribuição para aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo demandado aí no momento. Então é preciso ter memória boa, né, gente? Muitas pessoas, e a gente até já fez um vídeo sobre isso, sobre comportamentos, carpas, golfinhos e tubarões. A gente pode, inclusive, deixar esse vídeo aqui para vocês, mas pessoas carpas, por exemplo, não costumam ter muito contentamento, não costumam comemorar e valorizar muito as experiências boas e aquilo que já foi conquistado até agora. Mas um líder excepcional sabe fazer isso muito bem. Sabe ter contentamento e sabe olhar para trás, trazendo conhecimento, trazendo aprendizado e trazendo boas experiências aí do que já foi feito. Então anote aí, criatividade empírica. Importante também ser disciplinado. E tome nota aí de mais uma característica: disciplina fanática. Olha, sabe aquela pessoa que... Me lembrei aqui de uma fala também mineira que diz assim, que o mineiro não perde o trem,
E mineiro não perde o trem. Por quê? Porque o mineiro costuma se adiantar, ele já se organiza para não perder o trem. Isso nos lembra dessa característica de um líder excepcional, que é esse cuidado, né? Essa disciplina fanática, esse cuidado para não perder o trem, o cuidado para não deixar a peteca cair. Imagine que você, por exemplo, tenha que fazer uma apresentação e você leva um pendrive, você joga na nuvem, para que esses dados estejam com você, onde quer que você esteja, para que você não tenha nenhum problema ali na sua apresentação, nos dados que você vai levar para a sua reunião. Então, esse cuidado de levar, quem sabe, anotado num papel para você dar uma espiada antes da apresentação, não é? Esses cuidados todos, isso mostra como esse líder excepcional é cuidadoso. Então, como são muitas tarefas e é preciso que ele tenha um olhar bem geral para as atividades, para as pessoas, para o momento que a empresa está vivendo, para o mercado, enfim. Então é importante que ele tenha esse cuidado, né, de anotar, de levar consigo e de guardar da melhor maneira esses dados que precisam estar à mão aí no momento em que ele vai demandar. Bom, então aqui até agora nós falamos de 3 características e a gente vai falar de mais 2. Um líder excepcional sabe tomar decisões sobre pessoas. E você? Você é um líder excepcional? Você quer ser um líder excepcional? Você sabe tomar decisões sobre pessoas? Sabe quando a gente precisa dar um feedback, quando a gente precisa fazer um desligamento, algum corte, quando é necessário aí até puxar a orelha? Você consegue fazer isso? Ou você é aquele chefe bonzinho que, por querer a aprovação de todos, não sabe se posicionar? Tem essa dificuldade. Sabe quando você tem que dar um feedback e você se pergunta, será que eu tenho que fazer vários elogios para essa pessoa antes de dar esse feedback? Antes de conversar com esse profissional aí da sua equipe sobre, por exemplo, a avaliação dele, e você tem dificuldade de dizer o que é preciso ser dito? Líderes excepcionais não têm essa dificuldade. Por quê? Porque o que precisa ser dito acontece e é dito naturalmente, sempre, com frequência. O líder excepcional ele não vai esperar um dia para a devolutiva, para a entrega da avaliação. Ele faz isso com as pessoas, ele faz por palavras, ele faz com gestos, com olhares, ele faz com reconhecimento. Outra coisa que é muito importante, a sua equipe tem a sua cara, você confia na sua equipe, você consegue delegar para a sua equipe. Um líder excepcional, ele sabe delegar, porque antes de delegar, ele confia, e ele confia porque ele desenvolve pessoas. Saber tomar decisões sobre pessoas significa escolher os melhores para estarem na sua equipe. E o que é ser melhor? Nós não estamos aqui nos referindo a talentos específicos, a uma qualificação, a uma formação, nem sempre é isso. Mas aqueles que combinam melhor, aqueles que estão mais envolvidos e que combinam melhor com essa tarefa e com essa equipe. Muitas vezes é preciso tomar atitudes sobre pessoas, né? Como, por exemplo, remanejar. É possível que você tenha uma pessoa muito competente na sua equipe, mas que esteja no lugar errado. O líder precisa ter esse conhecimento, essa percepção sobre sua equipe e precisa ter coragem para tomar essas decisões. Sabe que
Às vezes é importante desligar alguém. E não dá para demorar a fazer isso. Não dá para ficar adiando. Porque quando você mantém pessoas medíocres, pessoas pouco comprometidas na sua equipe, você está dizendo para todos os outros que é isso que você aplaude, que é isso que você quer. Então, líderes de verdade e líderes que são referências, líderes excepcionais, sabem tomar decisões sobre pessoas. Desenvolva com eles, com a sua equipe, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, acompanhe, proponha treinamentos, desenvolvimentos e seja você uma referência aí para a sua equipe. E a quinta característica, a quinta e última característica que a gente vai trazer aqui hoje é que um líder excepcional tem um excepcional equilíbrio emocional. Gente, nós estamos vivendo momentos em que mudanças nunca aconteceram de forma tão rápida. E como nos adaptar a um novo jeito de viver, um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de fazer negócios sem esse equilíbrio emocional. E aí a gente vai falar das soft skills. A gente sempre contrata pelas competências técnicas, claro, até para fazer parte de um processo de seleção, onde as soft skills são avaliadas. Claro, nós temos que ter a formação, experiência, temos que ter as competências técnicas, mas os desligamentos e até estagnações na carreira acontecem por causa da falta de habilidades comportamentais em momentos de grandes mudanças. Equilíbrio emocional é necessário. Como é que eu lido com as minhas emoções e com as emoções dos outros? Mas o que são hard skills e soft skills? Daniel Goleman já falava para a gente sobre isso, o grande autor, nossa referência aí para esse assunto de inteligência emocional, inteligência social, e ele diz que inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com os outros, com as nossas emoções, com as mudanças, e nada mais é do que esse equilíbrio emocional que nós estamos vendo surgir onde a gente nem esperava. Muita gente não tinha essa característica como prontidão, e por conta de necessidades que estão sendo colocadas hoje, nesse mundo tão novo, nesse mundo das profissões que tem mudado tanto, nessa forma diferentes de trabalhar, considerando aí o home office, os coworking e etc., de pessoas que a princípio não se viam com essa competência, com essa habilidade, mas que diante da necessidade perceberam como tem talento sim. E eu gostaria de incentivar vocês nesse sentido. Olhe para você, veja quantas competências, quanta coisa boa você tem. É hora de usar tudo isso. Habilidades e características que a gente sabe que tem, aquelas que a gente já conhece, mas nós temos outras aí que a gente não imaginava ter. Você sabia que nós vamos viver uma vida toda sem conhecer boa parte do nosso potencial, boa parte das nossas competências? Sabe por quê? A vida não exigiu de nós. Eu já tenho falado isso por aqui, mas 2 motivos nos levam para frente, nos levam a agir, a caminhar, a buscar e a fazer coisas: desejo e necessidade. E as soft skills podem ser desenvolvidas e podem ser identificadas exatamente nesse momento em que a vida está exigindo de nós, não é verdade? Quem imaginava que a gente fosse trabalhar
de casa e que fôssemos estudar, fazer palestras, seminários, consultas e tantas atividades por aqui, por uma tela, não é? Como o celular, como um computador. Mas nós estamos nos surpreendendo, inclusive. Eu fico encantada quando eu vejo a capacidade de adaptação que nós temos. Então, um líder excepcional, ele precisa ter essas habilidades, ele precisa reconhecer isso nele, precisa colocar tudo isso em prática e mais, precisa estimular isso nos seus liderados, na sua equipe. Sabe, quase como num gesto de assoprar brasas, porque tem muita gente que tem um potencial fantástico, mas por conta de medos, de inseguranças e por falta mesmo de conhecimento ou de oportunidades, não sabem que tem, não sabem utilizar essas suas características. Seja você então um líder que estimule, que assopre essa brasa, né? Viu ali um pouquinho de uma dessas características boas, tão importantes aí para a sua equipe de trabalho, dê uma soprada, né, nessa brasa, porque com certeza ela pode reacender. Então, o líder excepcional, ele sabe tomar decisões sobre pessoas, promovendo as pessoas, reconhecendo, aplaudindo aquilo que precisa ser aplaudido, dando feedbacks, dando aquele feedback, olha, de aprimoramento. Todos nós gostamos e todos nós precisamos de feedbacks, principalmente para nos sinalizar de que estamos no caminho correto. Mas também todos nós precisamos de feedbacks de aprimoramento, aquela oportunidade que a gente tem para ouvir o que a gente precisa mudar. Então, para mudarmos, para melhorarmos, para caminharmos para frente e darmos um up aí na nossa carreira, vai mais uma dica. Como é que você percebe que você tem e como está o seu nível aí de soft skills? Como é que você percebe? Olhe para você. A primeira coisa é autoconhecimento e fazer uma autoavaliação. Como você tem reagido, como você tem trabalhado, como é que estão os seus pensamentos, as suas ideias, a sua reflexão a respeito do momento atual. Você tem visto esse copo mais cheio ou mais vazio? Você tem visto mais oportunidades ou mais ameaças? Você tem percebido em você características e competências que você não utilizava antes e começou a utilizar? Como é que você tem percebido isso? E olha, autoconhecimento. Reflita sobre você mesmo. E olhe para as pessoas, e sabe aquelas pessoas que estão à sua volta e que são pessoas em quem você confia, pessoas que você sabe que te dirão a verdade? Pergunte para elas, peça para elas um feedback. Você sabe que as pessoas mais difíceis, as que têm mais dificuldade para receber feedbacks, elas não percebem o quanto são teimosas, o quanto às vezes são duras, as pessoas duras com elas mesmas. E muitas vezes têm dificuldade para reconhecer isso, para identificar isso nelas mesmas. Como é que você lida com isso? Vamos, nos próximos vídeos, continuar falando sobre liderança, continuar falando sobre essas competências emocionais que são tão importantes para caminharmos e decolarmos aí na nossa carreira, independente do momento em que estivermos vivendo. Então, tchau e até o próximo vídeo.